vamos apresentar a ferramenta Armazém 3D do SketchUp. Essa ferramenta é um buscador dentro do SketchUp que procura por componentes prontos, pré-fabricados de outros projetistas que você pode usar no seu modelo. Eu estou disponibilizando no chat o link para o manual oficial do SketchUp dessa ferramenta. Para isso, vamos criar um novo modelo. Podemos criar em metros mesmo, não tem problema. Vamos dar uma giradinha nesse eixo aqui. Vamos falar o seguinte. Com essa ferramenta, você pode baixar modelos prontos em 3 dimensões que outro design desenvolveu. Você pode salvar esses modelos nos seus favoritos. Você pode organizar coleções públicas ou privadas, tá certo? Componentes que te interessam, você coloca na sua coleção. Se você quer compartilhar com outros, você coloca na sua coleção pública. Se você quer deixar fechado, se for importante deixar fechado, você coloca numa pasta privada. E você também pode fazer upload dos seus modelos para o repositório. Esse último caso nós não vamos abordar, mas fica como dica que há essa possibilidade de funcionamento. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos criar apenas com um retângulo, vamos criar um piso aqui, a ferramenta retângulo, clico na origem, arrasto, perceba aqui o azulzinho que eu estou trabalhando no plano, clico, criei agora aqui um piso, pode ver, o modelo está perfeitamente em cima do piso. Isso foi só para facilitar nossa vida. Vamos para o painel na aba lateral direita. Esta íconezinha aqui, este íconezinho, 3 caixinhas. Se você perceber, está escrito componentes. Você clica nele e abre essa caixa de buscador. Essa buscador está conectada com o Armazém 3D. Então, se você, por exemplo, estivesse aqui construindo um laboratório de computação, então você criaria a planta, as paredes, a janela, as portas e todos os detalhes. Mas, na hora de você colocar as cadeiras e as mesas e os computadores, você de repente não é o seu objetivo modelar esses componentes. Então, se tivesse pronto de algum outro projetista, seria interessante, você ganharia bastante tempo. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Digamos que eu queira aqui procurar pela minha mesa, tá certo? Então vou digitar aqui mesa e vou clicar na lupinha. Nesse momento ele vai abrir esta janela. Esta é a janela para o armazém. Perceba que se você estiver trabalhando pela primeira vez com o Armazém 3D, ele vai abrir uma tela anterior a essa te pedindo para concordar com os termos de uso. Então você precisa de aceitar. Então aqui eu tenho o meu filtro de buscas, tá certo? Você pode ver que eu digitei aqui em todas as categorias mesas, tá? Então ele já me mostrou aqui algumas opções que ele tem. Percebe que eu tenho aqui 4 categorias. Então aqui a categoria produtos, ele me mostrou essas opções, tá certo? Se você perceber esses 3 aqui, ó, quando eu clicar em modelos, eles são diferentes, tá certo? Então, nessa categoria eu tenho novas opções, ok? Olha só, vamos clicar nessa daqui, por exemplo. Então, olha bem, eu tenho aqui esta opção, que eu posso baixar essa mesa com essas 8 cadeiras. Aqui eu tenho algumas informações, a quantidade de polígonos, o tamanho, a data que ele foi modificado, a quantidade de materiais, e eu posso usar essas informações para estar filtrando aqui nessa aba lateral. Eu tenho aqui também o coraçãozinho de like, que todo mundo sabe para que serve, né? Para me dizer para o projetista deste componente que eu gostei. Eu tenho aqui o botão de favoritos, que funciona igual, muito similar ao botão do browser, onde você cria uma lista de componentes que te interessa, tá certo? Então eu já vou colocar aqui um like e um favorito. Depois a gente vai ver as consequências disso lá. Aqui, lá
no painel adequado para isso. Aqui eu tenho uma pasta e uma coleção. Eles são muito parecidos, é para você organizar os seus componentes, tá certo? Você vai guardar esse componente dentro da sua conta no SketchUp, tá certo? Não é no seu computador. A pasta, quando você guarda um componente na pasta, esse componente fica privado, somente você consegue enxergar. Se você guardar nas coleções, aí todas as pessoas conseguem enxergar. Então essa é a diferença de um para o outro. Vamos guardar aqui na pasta esse componente, tá certo? Então olha só, eu já tenho uma pasta lá privada, eu já criei essa pasta, tá certo? Eu clico nela e eu vou adicionar. Se eu não tivesse essa pasta, eu poderia vir aqui e adicionar uma nova pasta. Como é que funciona isso? Criar uma nova pasta. Então digita aqui, outra pasta, certo? Aí eu clico. Então agora eu posso escolher uma ou outra, tá vendo? Vamos guardar essa aqui na outra pasta. Vamos clicar nela. Então adicionar na outra pasta. Eu vou adicionar este modelo. Clico. Ótimo. Depois a gente vai ver isso daqui lá na frente. Então não vamos fazer o download desse aqui agora, tá certo? Porque o meu objetivo aqui é eu procurar mesas para computador. Então olha só, eu poderia vir aqui e procurar uma categoria, tá certo? E sempre que eu trabalho com ela acontece isso, e parece que é um bugzinho, tá vendo? Então eu tenho aqui categoria pessoas, militar, animais, arquitetura, arte, enfim, a gente não vai usar isso daqui, mesmo porque parece que está meio bugado, aqui eu tenho também por tamanhos, por polígonos. Lembra que eu mostrei lá que cada componente tem essas informações? Aqui tem outras coisas também que você pode estar filtrando a sua busca, tá certo? A gente não vai abordar isso porque não é muito interessante pra gente. Então aqui eu quero uma mesa para computador, tá certo? Eu quero uma mesa para computador. Então eu vou buscar para computador. Perceba o seguinte, se eu buscasse em produtos, eu não acharia nada, não tem nada lá. Catálogos é a mesma coisa. Coleções já tem algumas opções, tá certo? Eu poderia clicar aqui e abrir essas coleções para ver. E em modelos, a gente tem algumas opções interessantes. Olha só essa mesinha aqui, Olha que mesinha interessante, tá certo? Percebe que tem os mesmos detalhes, vamos dar uma olhada aqui. Olhaessazinha aqui, já vem um box montadinho para você lá num call center, num quarto, uma coisa qualquer, tá vendo? Inclusive eu já coloquei nos meus favoritos, vamos continuar nossa busca, algumas mesinhas interessantes e tal. Essa mesa aqui, vamos clicar nela. Então perceba que eu já coloquei eu já dei o like, já coloquei nos meus favoritos, e eu vou colocar essa mesa na minha pasta, na outra pasta. Vamos adicionar na outra pasta, certo? Para depois a gente ver isso lá. E eu vou fazer o download dessa mesa, eu clico, para o meu modelo. Olha bem, ele fechou a janela e voltou para o meu modelo. Percebe que ele colocou ali na face. O que significa na face? Olha a cruzinha do mouse com uma bolinha azul no centro. Ela está exatamente no pé desse componente. E o pé desse componente, ele está exatamente aqui sobre o meu plano. Então, quando ele está ali no plano, ele está dizendo aqui, está no eixo exatamente, porque eu estou em cima do eixo vermelho. Então, se eu mover um pouquinho para lá, ele continua no plano. Ele está dizendo que está na face do plano agora. Então, vamos clicar aqui. Pronto, soltei meu componente. Vamos dar uma giradinha e você vai perceber que ele está exatamente na face do plano, tá vendo? É isso que significa na face, Ele está coladinho, ou seja, ele está como se estivesse na vida real mesmo, em cima do piso, certo? Junto com a modelo. Olha lá que interessante, ok? Então vocês percebam que eu consegui um componente para o meu laboratório, para o meu modelo, sem ter que desenhar. Imagina se eu tivesse que desenhar isso tudo. Então, olha só, vamos clicar com a ferramenta mover. Olha só, a ferramenta mover está aqui, essa cruzinha, eu clico nela. Vamos clicar aqui no pezinho dele para continuar mantendo ele na face, e vamos arrastar para o cantinho, que é onde eu quero que fique a mesa, certo? Então, olha bem,
eu tenho aqui um componente, vocês podem ver que é um componente em 3 dimensões. Olha só, eu consigo ver inclusive debaixo da mesa e da cadeira. Olha a riqueza de detalhes. Imagina se eu fosse fazer isso tudo. Daria um trabalho enorme. Nesse componente que eu baixei lá no armazém, perceba que eu não estou mais trabalhando no armazém. Eu estou apenas mostrando para vocês as características dos objetos que eu baixo do armazém. Olha bem, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, eu posso editar este componente. Olha como é que ficou diferente. Eu consigo agora selecionar apenas a cadeira. Antes era só aquele blocão de fora. Então vou clicar na cadeira, ó. Eu posso arrastar a cadeira, ó. Vou colocar a cadeira um pouquinho mais para trás, tá vendo? Eu poderia vir aqui, ó, e simplesmente ocultar essa cadeira, ó. Se eu não quisesse cadeira no meu laboratório. Mas não é o caso, eu vou querer a cadeira. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar, tá certo? Vamos supor que eu queira trazer um pouquinho esse teclado um pouquinho mais para trás, ó. Eu clico, solto e clico de novo, ó. Eu clico, ó, arrasto, eu solto o botão, né? Arrasto. E aí quando eu quero que ele chegue no lugar, eu clico de novo, ó. Ok? Beleza? Então eu terminei de editar. Agora eu vou clicar nessa setinha aqui e vou clicar fora do componente, ó. Pronto, editei. Vou voltar na ferramenta mover. Certo? Agora, o meu laboratório, ele tem várias mesas, correto? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou duplicar essa mesa. Então, com a ferramenta mover selecionada, eu clico, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar, para ficar fácil, eu vou clicar lá embaixo, ó, peraí, vou clicar lá naquela roxinha lá embaixo, eu vou clicar em Ctrl C e Ctrl V. Aí eu vou arrastar para o lado, percebe que eu posso colocar em qualquer lugar que eu quiser. Mas está vendo essa linha pontilhada? Ó? Olha quando ela fica, ó, paralelo certinho, ela fica vermelha. Ó. Então se eu quiser colocar uma mesinha do lado da outra, digamos que eu tenho assim, problema de ficar tudo muito organizadinho, tá certo? Então eu vou botar tudo, ó, certinho. Olha aqui embaixo nessa caixinha, ó, é a distância que eu estou arrastando a partir do momento que eu criei, ó, até aqui. Então, 1,10 m eu acho que está satisfatório. Eu vou clicar. Pronto, eu copiei. No próximo agora, eu posso simplesmente ir lá, eu passo o mouse por cima, ó, aí vai aparecer as bolinhas. Eu clico na bolinha, Ctrl C, Ctrl V, começa a puxar para o lado, aí quando a linha vermelha pontilhada aparecer, eu simplesmente vou no teclado, digito 1.10, ok? E aperto Enter. Ah lá, ó. Ele já fez a cópia para a posição certa. Eu não preciso de clicar aqui não, tá certo? Ó, eu passo o mouse, clico na bolinha vermelha, Ctrl C, Ctrl V, começo a arrastar. Ó. A linha vermelha apareceu, 1,10 m, Enter. Então eu fiz a cópia, agora eu tenho 4 mesas no meu laboratório, eu poderia continuar fazendo dessa forma, tá certo? E eu não precisei de fazer muito esforço para isso. Eu usei um componente que algum outro projetista fez. Vamos dar mais uma olhadinha então nesse armazém 3D, que ele me parece bastante interessante. Perceba o seguinte, ó, se eu clicar aqui do lado, alguns componentes que eu já usei, eles podem aparecer aqui. Aqui são algumas informações. Então eu vou clicar aqui nessa lupinha, ele vai abrir a janela. E eu estou de volta lá no meu buscador, tá certo? Uma coisa interessante, quando eu clico aqui em cima do meu nome, ele abre essas 3 opções. Esse meu conteúdo é uma opção bastante interessante pelo seguinte. Lembra que a gente deu um like em umas coisas lá? Vamos clicar aqui, ó, no like, ó. Olha aqui, ó. Lembra que eu dei o like na mesa de madeira e na mesa que a gente está usando? Esses daqui, como eu já usei outras vezes, eu dei like nesses outros componentes também. Tá vendo quantos componentes? Olha, um RJ45, um switch da Cisco, ó, um roteador, tá vendo? Um computador, outro switch da Cisco. Aqui eu tenho os meus favoritos, ó. Lembra que eu coloquei esse componente nos meus favoritos, ó? Então, eu consigo ver. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela e eu posso fazer o download direto para o meu modelo. Ou seja, ele facilita a minha vida. Tá certo? Aqui são as minhas coleções. Ó. As coleções.
Lembra que a gente criou aquela coleção na pasta outra? Então, tá aqui, ó. Aqui é a minha outra, aqui são as pastas que eu tenho, ó, a pasta outra e a pasta que eu já tinha lá. A gente criou essa pasta outra, ó, vamos clicar nela, e dentro dela a gente colocou esses dois objetos na coleção. Então, isso aqui me ajuda a gerenciar o meu uso. Vamos fazer o seguinte, vamos usar isso a nosso favor. Vamos aqui no like, porque vamos colocar um switch aqui no nosso modelo para poder ligar aqueles computadores. Ó. Eu clico em download, ele está fazendo, ó, ele vai colocar o meu switch aqui, vou colocar o meu switch aqui, ó. Depois eu vou ajeitar, eu vou voltar lá no armazém e vou pegar um RJ45 só para ilustrar mesmo, tá, pessoal? Não vamos aprofundar. Mas aqui no meu conteúdo, vamos clicar aqui no like, ó, eu vou usar esse RJ45. Eu poderia buscar ele aqui, tá certo? Mas eu já sei que ele está aqui, então vou fazer o download dele, tá? Tá aqui, ó, o meu RJ45 pequenininho ali. Vamos dar uma girada nisso, vamos arrastar, ó, tô com a ferramenta mover, vamos clicar aqui em cima do meu switch. Vamos clicar aqui em cima dele e arrastá-lo para cá, beleza? Vamos dar uma girada aqui nesse eixo. Tá vendo que o switch ficou meio que ultrapassando o plano? Uma coisa meio surreal, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos clicar aqui nessa bolinha roxa aqui, bem no cantinho, tá vendo? Ó? E vamos levantar, ó, na face, ó. Pronto, agora ele tá certinho onde ele tem que estar, tá vendo? Agora é o seguinte, esse switch, ele tem do outro lado as portas, ó, tá vendo as portas do outro lado? Vamos fazer o seguinte, vamos girar para cá para facilitar. Antes, vamos só mover este componente para cá. Olha só, vamos dar uma melhorada aqui no ângulo. Vamos pegar a ferramenta girar. Vamos clicar aqui em cima dele. Aí solta, arrasta para o lado, ó, clica de novo, solta. Aí mexe com o mouse, ó. Tá vendo que eu girei? Ó, pronto. Agora eu clico de novo para destravar. Pronto. Então agora vamos pegar o nosso componente mover. Olha que interessante esse switch, pessoal. É um componente em 3 dimensões. Olha os filetes de metal ali onde conecta o RJ45. Ó. Quando eu mexo, olha lá, ó, ele some. Olha, tá vendo? Ó, aparece ó, a parte de cima, a parte de baixo, tá vendo? É um componente muito bem desenhado, tá vendo? Então, assim, vamos clicar aqui no nosso RJ45, que é um outro componente muito bem desenhado também. Vamos só dar uma arrastadinha aqui, vamos clicar aqui, vamos colocar ele aqui pertinho, vamos voltar para cá, melhorar o ângulo, diminuir o zoom, aqui, e vamos clicar aonde? Aqui, ó, vamos clicar aqui, arrastá-lo, mais ou menos na direção aqui, certo? Agora vamos clicar aqui, ó. Não, aqui não, aqui é para girar. Vamos clicar aqui, vamos empurrando aqui em direção de lá do aparelho, ó. Ok. Vamos só diminuir o zoom para a gente ter uma percepção melhor, né? Vamos clicar para cá, puxar, beleza. Agora nós vamos pegar ele aqui, ó, de lado, ó. Vamos. Aí, pronto. Espera aí, deixa eu dar uma girada nele aqui, ó, ele já está quase no lugar, tá vendo? Se a gente colocar ele embaixo, ó, a travinha está na mesma posição, então vamos colocar ele embaixo, né? Facilitar a nossa vida, certo? Então olha só, aqui tem umas alças, o seguinte, ó, se eu pegar dependendo da posição que eu pego, eu consigo mover ele para baixo, ó, certo, ó, pronto, ó. Tá vendo que essa pecinha tem que ficar encaixada ali, ó, então eu vou empurrar um pouquinho para dentro, peraí, ó. O que eu posso fazer? Lá dentro, ó, eu vou pegar aqui nessa extremidade, ó. Eu não consigo enxergar, então não consigo enviar ele para lá.
Ok, acho que foi um pouco demais. Vamos fazer o seguinte, vamos redimensionar primeiro, ó. Tá vendo que de um lado ele está mais ou menos encaixado, ó. Mas ele está faltando ali, então vamos usar essa ferramenta redimensionar aqui. A gente clica na peça, ó, e a gente pega aquela alçazinha ali, ó, tá vendo? Vou clicar naquela mais lá no fundo, ó. Clico, ó, e vou arrastando. Pronto, ó. Certo? Então agora ele está mais ou menos na dimensão mais ou menos correta. Eu só preciso pegar e puxar ele um pouquinho para trás, que ele afundou demais, tá certo? Então eu vou voltar aqui com a ferramenta mover, clico aqui, ó, e puxo ele um pouquinho para trás. Na verdade, ele tá aqui, ó, ele deveria estar um pouquinho aqui, ó. Ó. Aí, pronto. Olha lá. Agora ele está na posição que deveria estar conectado. Tá certo? Aqui agora a gente poderia criar um monte de coisa. Poderia ligar o fio lá no computador, tá certo? Mas o tempo realmente não deixa. A gente poderia puxar um fio, ligar aqui. Então agora o nosso colega Kelvin vai apresentar para vocês um modelo completo, tá certo? De como usar todas as ferramentas integradas.